Humanos e Defensoria Pública. Para nós é muito importante trazer o debate à academia de temas envolvendo direitos humanos. E nessa edição, nessa segunda edição, nós escolhemos o tema discriminação racial. No nosso primeiro Fórum Adpergs, nós falamos sobre violência doméstica, da vítima ao ofensor, apresentando a atuação da Defensoria Pública nesses dois polos de atuação. E hoje nós escolhemos, então, o tema discriminação racial, e agradeço, assim, essa oportunidade, também aos professores que liberaram as suas turmas, possibilitaram que elas pudessem participar aqui desse evento. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos palestrantes, a Gisane Medina Rodrigues, que vai falar aqui para nós de um tema interessantíssimo, e ao colega também, ao Dr. Andrei Regis de Mello. E também gostaria de agradecer ao Dr. Mário Ringantes, que vai fazer a mediação deste fórum acadêmico Adpergs. Quando nós falamos em discriminação racial, a gente tem que ter em mente que, desde a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que é ratificado pelo Brasil, já traz essa previsão. E, da mesma forma que a Convenção Internacional, a nossa Constituição Federal também traz a proteção do que nós estamos falando aqui hoje. Mas de nada adianta nós termos a proteção numa convenção internacional, de nada adianta nós termos a proteção na Constituição Federal, enquanto nós tivermos altos índices de violência contra a população negra, especialmente a população jovem negra. Nós tivemos no Brasil, de 2006 a 2016, um aumento de pelo menos 23% de mortandade de jovens negros. Por isso que é muito importante que a gente traga esse tema à academia e que traga a reflexão de todos os estudantes de direito, especialmente que estão aqui hoje. É uma preocupação muito grande e eu gostaria de parabenizar os colegas pelos temas atuais que vão ser debatidos aqui hoje. Porque nós não podemos perder a oportunidade de cada vez mais salientar, trazer essa preocupação com um tema tão caro, especialmente a Defensoria Pública. E eu não vou me estender, e eu já gostaria de convidar para compor aqui o nosso palco a doutora Gisane, por favor, pode ocupar o assento que escolher, porque esse é um momento bem informal de nós debatermos temas importantíssimos. Gostaria de convidar o doutor Andrei, também, por favor, pode ocupar a cadeira que quiser, e o doutor Mário também, que vai fazer a nossa mediação. E eu encerro essa pequena abertura trazendo uma passagem de Nelson Mandela. Eu vim pensando o que eu poderia dizer para tentar sensibilizar todas e todos em relação a esse tema. E aí eu encontrei essa passagem do Nelson Mandela que diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Assim, de imediato, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos e já passo a palavra ao Mário para que faça a apresentação dos nossos palestrantes e uma boa palestra a todas e todos. Boa noite a todas e todos. Boa noite a todas e todos. Saúdo especialmente a Adpergs por essa brilhante iniciativa, também a IMED por acolher essa temática tão importante, a defesa dos direitos humanos. E, sem mais delongas, saudando também essa temática especialmente da interseccionalidade, que também vai ser abordada na fala da nossa primeira palestrante, a qual tenho desde já a honra de apresentar, doutora Gisane Medina Rodrigues, bacharel em Direito pela URGS, defensora pública na comarca de São Gabriel, e que dá a honra de compor o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul,
e que vai abordar nessa noite o tema da Globeleza, a Marielle Franco, a intersecção das lutas feminista e antirracista. Saúdo também e apresento o Dr. Andrei Regis de Mello, defensor público titular da primeira Defensoria Pública da Comarca de Canoas, com atuação no Tribunal do Júri, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Instituto de Ensino Superior de Santo Ângelo e especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Centro Universitário Internacional. E também mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, que vai abordar o tema Cadê Meu Pai? Morte e criminalização da população negra em 80 tiros. Então, passo a palavra à primeira debatedora, minha querida colega de Núcleo de Direitos Humanos, doutora Gisane Medina. Boa noite a todos e todas. Gostaria de começar agradecendo o convite feito pela Juliana e pela Bárbara, da Associação dos Defensores Públicos. Parabenizar a IMED pela iniciativa de debater um tema tão atual e tão latente na nossa sociedade, que é a discriminação racial. Gostaria de cumprimentar os meus colegas aqui de palco, Dr. Mário, meu colega de Núcleo dos Direitos Humanos da Defensoria, Dr. Andrei. Temos aqui dois dos defensores que eu mais admiro na Defensoria Pública, é uma honra estar aqui ao lado de vocês. Bom, o meu tema, né, da Globeleza, a Marielle Franco, a intersecção das lutas feminista e antirracista. A gente sabe que a opressão feminina, a subjugação feminina, ela é antiga, né? Foi construída ao longo de séculos de dominação, do patriarcado, mas a nossa luta contra essa opressão ela é recente. O feminismo, que é esse conjunto de movimentos ideológicos, políticos, sociais, né, titularizado, né, por mulheres, ele tem como objetivo principal a igualdade de direitos, né, os direitos equânimes. E, para isso, as mulheres, dentro do movimento feminista, têm balançado toda a sociedade, desde a cultura até o ordenamento jurídico. Na luta por direitos iguais, as mulheres encamparam alcançar igualdade de autonomia de vontade, porque há tempos atrás as mulheres não podiam firmar contratos sem a anuência do marido. Elas alcançaram o direito de adquirir propriedade. Elas alcançaram o direito de voto. As mulheres também adquiriram autonomia em relação ao seu corpo, através de métodos anticoncepcionais, lutaram por acesso às medidas e cuidados pré-natais de qualidade, ainda lutam por seus direitos reprodutivos, buscando uma legalização do aborto. Nessa trajetória, as mulheres também buscaram proteção em relação à violência dentro dos seus próprios lares, a violência doméstica. Lutaram por não serem objeto de assédio, de estupros. Lutaram por direitos trabalhistas. Na seara do trabalho, as mulheres ainda lutam pela licença maternidade, por salário igual e por nenhuma forma de discriminação dentro do ambiente de trabalho. Além desse objetivo de direitos iguais, o movimento feminista ele também busca uma vivência das mulheres de forma empoderada. E buscam, principalmente, uma libertação de padrões patriarcais. As mulheres buscam se libertar de um papel de gênero que a elas foi designado. E quando a gente fala assim em normas de gênero, em papéis de gênero, a gente lembra da Simone de Beauvoir,
que fala que ninguém nasce mulher, a gente se torna, né? Se torna mulher. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que existem comportamentos que são esperados que sejam reproduzidos por mulheres ou por homens. E qualquer mudança nesses papéis de gênero, ele sofre uma resistência, que é o machismo. Então, a luta feminista, ela é uma luta contra o machismo também. Mas quando a gente fala em luta feminista, a gente costuma pensar em mulheres de uma forma homogênea. Em pensar que existe que todas as mulheres são iguais, né? Ignorando que esse papel de gênero, ele varia ao longo da história, ele foi construído ao longo da história e ele varia ao longo da história conforme a sociedade, conforme a classe social, conforme a religião, a cultura. Mas, principalmente, o papel de gênero, aquilo que se espera de uma mulher, ele é moldado principalmente pela raça. E aqui, para exemplificar o que eu estou tentando, o ponto que eu estou tentando chegar, eu vou trazer a Angela Davis, que é uma ativista do movimento feminista negro americana, tá? Ela, no livro Mulheres, Raça e Classe, ela nos explica que a época do nascimento do movimento feminista nos Estados Unidos, as mulheres brancas e negras já tinham demandas completamente diferentes. Ela conta que nesse período histórico, as mulheres brancas, elas lutavam principalmente pelo direito ao voto e por não serem consideradas mulheres frágeis, submissas, dóceis do lar, com instinto maternal, né, voltadas à casa, à maternidade. E nesse mesmo período, as mulheres negras, elas eram escravas. Elas eram força de trabalho tanto quanto os homens negros escravizados. E existe, inclusive, um detalhe que ela ressalta, que dentro da estrutura familiar negra, diferentemente do que acontecia à época na estrutura familiar branca, as mulheres negras, elas gozavam de um respeito, de uma igualdade dentro da família negra. Por quê? Porque além delas trabalharem, delas serem escravizadas e terem que realizar os trabalhos pesados, né, da mesma forma que os homens, elas também cuidavam da casa. E elas trabalhavam e, inclusive, produziam alguns bens do tipo sabão, toalhas, e gerenciavam a casa. Então, elas tinham respeito dos seus companheiros por isso. Não havia, segundo a Angela Davis, uma desigualdade muito grande dentro do seio da família negra naquela época. E aí a gente vê, né, que além de estarem escravizadas, serem força de trabalho, assim como os homens negros, as mulheres negras escravas, elas ainda eram submetidas à violência sexual, à dominação sexual. Eu trouxe uma passagem do livro que eu acho que esclarece bem o que a Angela, essa diferenciação de papel de gênero das mulheres brancas e negras. Embora tenham colocado de forma inestimável para a campanha anti-escravagista, de forma inestimável para a campanha anti-escravagista, as mulheres brancas quase nunca conseguiam compreender a complexidade da situação da mulher escrava. As mulheres negras eram mulheres de fato, mas suas vivências durante a escravidão,
o trabalho pesado ao lado dos seus companheiros, a igualdade no interior da família, a resistência, o açoitamento e os estupros, as encorajaram a desenvolver certos traços de personalidade que as diferenciavam da maioria das mulheres brancas. Então, a pauta, né, das mulheres brancas, à época, era a desconstrução da feminilidade, enquanto que as mulheres negras, elas não eram vistas dessa forma. Bom, o que a gente pode perceber, né, disso? Que, embora as mulheres brancas e negras elas estejam submetidas ao mesmo machismo, elas são diferentes em relação à raça. E é aqui que eu inicio o meu capítulo 1, a globeleza. Embora mulheres brancas e negras estejam submetidas a um padrão estético, certo? Do tipo ocidental, de ser... O que é o bonito, né, na estética ocidental? É a mulher bem branca, do cabelo liso, dos traços finos, olhos claros. As mulheres negras, além de estarem submetidas a esse mesmo padrão cultural, elas sofrem com o apagamento das suas próprias características naturais. A estética negra, ela é diminuída. Ela é subjugada, considerada inferior. E nessa dupla subjugação, a gente nasce o conceito de mulher negra bonita quando mulata. Só que esse conceito de mulata, ele tem uma origem histórica muito perversa. A mulher mulata, né, à época da colonização, era considerada aquela mulher mais atrativa sexualmente aos olhos dos senhores. Estavam num campo aparentemente livre de discriminação racial. Mas como é que surgem as mulatas? Quando os portugueses chegam aqui e começam a trazer os negros para serem escravizados, não havia tantas mulheres brancas aqui no Brasil. E aí os homens brancos começam a violar sexualmente as escravas. E dessas violações sexuais nascem os mulatos, que não são nem brancos puros, nem negros puros, né? É uma terceira raça. E essa terceira raça, com um tom de pele um pouco mais claro, ele passa a ser mais atrativo sexualmente aos senhores. E a partir dessa hipersexualização da mulher mulata que se constrói o padrão que se vê até hoje da mulher negra. Quando a gente fala na globeleza, a gente viu por anos, né, até 2004, a Valéria Valença esteve abrilhantando, né, as vinhetas de carnaval completamente nua, uma mulher de pele clara, de seios fartos, de quadril largo, de cintura fina, que reproduz essa estética na mídia, que é o que forma o nosso, né, nosso inconsciente coletivo, enfim. A mulher negra acaba confinada nesse padrão de beleza mulato. Enquanto as mulheres brancas é esperado um comportamento sexualmente moderado, né, a virgindade, a castidade, as mulheres negras elas são objetificadas. E não bastasse esse conceito de mestiçagem,
confinar as mulheres negras num padrão estético, ele passou, ao longo dos anos, a ser usado como uma ideologia. Porque quando os negros foram libertados e não tiveram nenhum tipo de indenização, auxílio, ao contrário, né, foram excluídos, enfim, criminalizados, isso manteve as pessoas negras nas camadas mais inferiores da população. E a ideologia da democracia racial, da mestiçagem, ela vem no sentido de dizer, olha, somos todos misturados. Na verdade, não dá para saber quem é branco, quem é negro, então somos todos iguais. E aí, quando tu não reconhece que existe uma diferenciação, né, existe o racismo, quando a gente nega que existe isso, é mais fácil de manter as pessoas naquele mesmo status social. Então, esse termo, né, de democracia racial, de mulato, ele veio se reatualizando no modelo da globeleza. E não há, dentro do movimento negro, um preconceito, um receio de que as mulheres sejam livres para exercer a sua sexualidade, de mostrarem seu corpo. O problema não está nisso. O problema está em sempre colocar as mulheres negras nesse padrão de beleza, de estética mais clara, de silêncio. Porque a globeleza, ela também não fala, né? Ela só dança. E esse padrão, ele é tão pesado, é tão forte, que se a gente lembrar, em 2013, depois que a Valéria Valença ela foi aposentada, outras meninas tomaram seu lugar. E em 2013 a gente teve uma eleição no Fantástico da nova globeleza. E foi eleita uma menina, Nayara, de pele bem escura, e ela não tinha muito seio. Ela foi eleita pelo voto popular, mas quando entrou na programação da Globo a vinheta de carnaval com ela foi objeto de racismo, ela foi objeto de ofensas, e a Globo acabou por retirá-la, porque ela não se enquadrava no padrão de mulata esperado pela sociedade. Apesar de ser um padrão de beleza, ela não tinha a pele tão clara quanto o padrão mulato exige, e também não tinha o corpo no formato exato que era o desejável. Muita gente faz uma comparação, né, da escolha da globeleza com a escolha dos senhores, né, de escravos à época da escravidão, daquelas mulatas, aquelas escravas que eram mais desejáveis para estarem dentro da casa, como amas de leite, enfim, e para violação sexual. Então, esse papel, ele é muito rígido. E se a gente for parar para pensar, né, na hipersexualização, no papel definido, né, que a sociedade impõe, a gente lembra que, mesmo quando as mulheres negras elas estão dentro da estética esperada e alcançam algum tipo de sucesso profissional, elas são lembradas de que aquele não é o lugar delas. Né? A gente lembra que, recentemente, a Thaís Araújo, que é referência de beleza, é uma das negras que está em todas as capas de revista, a Maju, a Cris Viana, a Érica Januza foram alvo de ataques racistas nas redes sociais. Meio que para lembrar, olha, tu tá aí, mas o teu lugar não é esse, né? A tua estética não é a mais bonita.
E como forma de superar essa opressão, né, que desvaloriza, que apaga, que diminui a estética negra, surgem movimentos como o Negro é Lindo, Black is Beautiful, né, o 100% Negro. São formas de reafirmar a estética negra dentro dessa estética que acaba fragilizando a autoestima e colocando as mulheres numa posição, as mulheres negras numa posição ainda mais submissa. E só para, né, trazer mais um dado que reforça como essa estética ela é pesada, né, duplamente. Quando a gente pensa no feminismo branco, né, a gente pode lembrar dos movimentos ativistas europeus como o Femen, que é um movimento feminista da Ucrânia ou da Suécia, agora não me recordo bem, que as mulheres elas protestam seminuas, certo? E, inclusive mais ou menos o mesmo peso político, né, da nudez, a mesma forma de utilização da nudez como peso político que aconteceu aqui na Marcha das Vadias ou das mulheres no Carnaval, de poderem estar livres em relação ao seu corpo, seja ele da forma estética que for, independente dos padrões impostos pelo machismo. E daí eu entro no meu segundo capítulo, que é a Marielle Franco. A Marielle Franco foi eleita vereadora no Rio de Janeiro com mais de 40 mil votos. Pessoas que, assim como ela, entendem que é necessário dar humanidade para grupos que são desumanizados, as minorias. Ela lutava contra as desigualdades sociais, em especial a de gênero, raça e classe. E como mulher e negra, a Marielle ela foi assassinada. Se debate se é caso de feminicídio, se foi por questões políticas, mas eu vou utilizar aqui a alegoria da Marielle Franco para tratar da morte das mulheres negras. Se a gente for pensar, e a Marielle morrendo da forma violenta como ela morreu, sendo mulher e negra, ela se enquadra exatamente nos números do mapa da violência de 2016 e do Atlas da violência de 2018. Aí a gente precisa pensar, né, a luta do feminismo, que eu falei no início da minha fala, de ir contra, inclusive, a violência no âmbito doméstico. E a morte, né, ela é no âmbito doméstico, é a forma de agressão mais cruel que pode existir. E a gente precisa pensar no histórico legislativo de proteção das mulheres dentro do ordenamento jurídico brasileiro. A gente começa a pensar em proteção das mulheres contra a violência com a Lei Maria da Penha, que tem uma origem histórica que já nos mostra o nível de descaso e de omissão do Brasil com a proteção das mulheres. A Maria da Penha ela teve que recorrer a órgãos internacionais por anos, mais de 15 anos, para ver o seu companheiro, que tentou por 2 vezes tirar a vida dela, processado. E como forma de condenação, o Brasil foi compelido, né, a formular uma legislação que protegesse as mulheres. A Lei Maria da Penha, ela tem como objetivo a violência doméstica, a violência não só física, mas a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência psicológica, sexual, moral. Além de criar um
tipo todo um sistema de proteção às mulheres, desde delegacias da mulher, casas de acolhimento. A Lei Maria da Penha, ela trouxe ao debate a questão da violência doméstica. E ajudou muito no enfrentamento da violência contra as mulheres. Nessa sequência de legislação protetiva às mulheres, a gente tem a lei do feminicídio também. E hoje a gente vê a importância, né, de nomear algo, dizer, olha, o feminicídio, quando a gente fala, a imprensa fala muito, e o termo ele se disseminou na sociedade, né? Quando a gente fala em feminicídio, a gente sabe que uma mulher morreu e a razão da morte dela é o gênero feminino. Não é uma morte de uma mulher no trânsito, não é uma bala perdida. A gente sabe que as razões que levaram à morte daquela mulher dizem respeito ao gênero. E isso reforça a obrigação, né, do Estado de proteger as mulheres, e trouxe ali uma conceituação com uma pena mais alta para os casos de feminicídio. E aí, dentro de toda essa evolução, né, legislativa e protetiva às mulheres, que é um avanço dentro do feminismo, a gente olha para o mapa e para os índices do mapa da violência de 2015, que analisou os homicídios de mulheres, e do Atlas da Violência de 2018, e a gente vê que os índices eles são maiores para as mulheres negras e, em alguns casos, caíram para as mulheres brancas. No mapa da violência de 2015, nos mostrou que nos últimos 10 anos, ou seja, de 2005 a 2015, o número de homicídios de mulheres negras cresceu 54%, enquanto que a quantidade de assassinatos das mulheres brancas caiu 9,8%. Em 2003, quando a raça das vítimas começou a ser informada nos relatórios de crimes, os homicídios das mulheres negras eram 22,9% do total. E em 2014, né, o último ano que foi analisado, eles saltaram para 66,7%. No Atlas da Violência de 2018, que considera dados até 2016, a taxa de homicídios é maior entre as mulheres negras. Aí eles usam uma escala que não é percentual, eles utilizam uma escala de 5,3, que entre as mulheres não negras é de 3,1. Ou seja, a diferença é de 71%. Em relação aos 10 anos dessa série, a taxa de homicídios para cada 100 mil mulheres negras aumentou 15,4%, enquanto das mulheres não negras houve uma queda de 8%. Em 20 estados, a taxa de homicídios de mulheres negras cresceu no período compreendido entre 2006 e 2016, sendo que em 12 deles o aumento foi maior que 50%. Então, esses índices, eles nos mostram que a violência, ela é aplicada de forma diferente entre as mulheres. Enquanto que todo esse arcabouço jurídico e criação de Disque Denúncia, Delegacia da Mulher, tornou o Brasil um país mais seguro para as mulheres brancas, ele se tornou um país menos seguro, mais perigoso para as mulheres negras. Isso nos reforça, né, nos confirma que o gênero ele não pode ser analisado dissociado da questão racial. Porque existe um corte claro
que divide as mulheres brancas e as mulheres negras. E por que as mulheres negras morrem mais? A resposta, né, é a sobreposição da vulnerabilidade de ser mulher e da vulnerabilidade de ser negra, ou seja, o racismo. As mulheres negras, elas estão, na maior parte das vezes, mais suscetíveis a relacionamentos abusivos, por exemplo. Porque se a gente for pensar, né, em trabalho, em autonomia financeira, em autoestima, tudo isso pesa duplamente para as mulheres negras, além, né, da violência policial direcionada, do racismo institucional, da violência obstétrica. Então, essas duas alegorias que eu trouxe, né, da Globeleza e da Marielle Franco, foram para falar do feminismo negro, que é o reconhecimento de que existe uma interseccionalidade de vulnerabilidades quando se fala de mulheres negras. Por isso que não dá para considerar o feminismo uma luta única. Existem particularidades, e aqui a questão da raça, bem claramente, que precisam ser debatidas, né, a fim de tornar, assim como para as mulheres brancas, né, a luta é a mesma, mas com algumas particularidades que não podem ser ignoradas. Eu acho que era essa a mensagem que eu queria passar e fico aberta a perguntas mais para frente. Bom, depois dessa mais uma apresentação brilhante da Gisane, a gente recentemente já tinha tido a oportunidade de contar com essa fala sobre outra temática no evento de qualificação interno do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, que aconteceu na semana passada, uma mesa de encerramento que realmente foi paradigmática dentro da instituição. Diversos questionamentos, acho que ficaram pendentes, mas eu anotei aqui, espero que vocês tenham anotado, porque antes disso eu queria lembrá-los de que, primeiro, agradecer o apoio da Minds English School. Falei certo, Juliana? Tá. Que ao final vai sortear uma cesta de Páscoa para quem se inscreveu ali. E desde já, então, passar a palavra para o meu querido colega Andrei Regis de Mello. Boa noite a todos. Satisfação muito grande retornar à IMED, a quem eu faço a primeira saudação. Tenho dito que o espaço acadêmico ele tem uma responsabilidade imensa no cenário atual, que é manter a sanidade mental dos debates, né? Elevar o nível da conversa, que hoje está reduzida em ódio, em agressões, em redes sociais. E o tema hoje aqui ofertado, eu acho que permite várias reflexões, por isso essa saudação inicial. Saudar a nossa presidente da DPERGS, a Juliana, mais uma vez pelo convite que me foi feito, né? E sei o quanto também tu dedica um pouco
dessa luta, né, que não é só associativa, mas é uma luta em prol da sociedade e tenta reunir as pessoas para debaterem temas que são muito caros à sociedade. Então também te estendo o meu abraço, a Bárbara também, te saudando, eu gostaria de saudar também os demais colegas aqui presentes, saudar também os estudantes, professores, um abraço também bastante afetuoso no colega Mário, mas gostaria de dedicar algumas palavras muito especiais à colega Gisane, porque eu estou diante de uma mulher negra que atravessa 500 anos para chegar aqui na IMED hoje. Supera obstáculos, né, de 500 anos. Né, supera a escravidão, supera todas as formas de discriminações pós-escravidão, quando vivemos a mitologia da democracia racial. Né. Então eu gostaria de dizer assim, o quanto eu te admiro, o quanto... Eu fico imaginando uma cena, tu falava, eu ficava imaginando uma cena que era a seguinte: tu estava lá na sala de atendimento da Defensoria Pública de São Gabriel, e aí chega uma mãe negra, com uma menina negra, pequenininha, carregando ela no colo, ou de mão dada, e abre aquela porta, e ela se depara com uma defensora negra. Isso fica marcado para o resto da vida daquela menininha negra. O simbolismo da tua presença na Defensoria Pública é representativo, acho que, desses 500 anos de luta, desses 500 anos de sofrimento do povo negro. Então eu gostaria de saudar assim, de uma forma muito emocionada, porque eu lembro, quando tu chegas na Defensoria Pública, eu estava acho que lá em Santa Maria ainda, e olhava aquele movimento dos recém-chegados, e eu me emocionava muito, quando via essa tua chegada. E gostaria de te cumprimentar pelas palavras, que agora me colocou num momento de pressão, porque eu certamente não vou conseguir agradar aqui e trazer a qualidade do debate como fez a colega Gisane. Novamente, receba meu carinhoso abraço. Bom, eu vou tentar manusear o equipamento e minhas folhas aqui também. O tema, o título aqui é Cadê Meu Pai? Morte e criminalização da população negra em 80 tiros. Recentemente nós tivemos aquele episódio criminoso, não é um acidente, não é um incidente, um episódio criminoso na cidade do Rio de Janeiro, lá em Guadalupe, onde o exército dispara 80 vezes suas metralhadoras, seus fuzis, contra uma família negra. São duas questões que estão envolvidas nessa cena. A primeira delas é a urbanismo militar, que é a eleição de determinadas áreas e áreas povoadas pela população negra como uma área inimiga, como inimigos que devem ser eliminados. E o segundo ponto, que deixa muito evidente, é o racismo. Traz a questão racial novamente para debater criminalização e esse genocídio da população negra, letalidade policial, e algumas questões que nós vamos tentar expor aqui durante a minha fala. Eu vou fazer uma breve introdução aqui para a gente tentar situar um pouco esses 80 tiros num contexto histórico, mas na obra Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, há uma determinada passagem onde um senhor de engenho, ele determina que 2 escravos sejam mortos, porque ele deseja enterrá-los nos alicerces da casa grande que ele estava a construir. O simbolismo dessa passagem é que a escravidão, ela manteve o sistema de produção, foi a pauta do sistema de produção por 300 e tantos anos no Brasil. E logo em seguida nós temos aquele ato princesal, aquele grande pacto, que foi a abolição da escravatura,
abolicionistas que não estavam comprometidos em subverter a estrutura, estavam sim comprometidos a fazer uma mudança no ordenamento jurídico. É uma abolição da escravatura pactuada, não de graça que surge então o mito da democracia racial. Olha, as coisas vão andando na história do Brasil e essa questão racial ela vai se ajeitando, surge a ideologia do branqueamento, a população aí vai se misturando e daqui a pouquinho vai ser uma raça só, e as coisas vão se acomodar. E o tempo vai passando, vão passando 100 anos e nós não enxergamos esse andar aí da carroça de melancias, né, fazendo com que as frutas ali fossem se acomodando. Muito pelo contrário, as distorções, as contradições, elas vão se agravando. Então o Florestan Fernandes fala que essa omissão do branco, ela foi substancialmente responsável por esse cenário atual que nós temos hoje de genocídio, de criminalização muito forte da população negra e morte da população negra. Nós não tivemos no Brasil, e porque não foi necessário, os grilhões invisíveis, eles conseguiram afastar o negro dos espaços políticos, dos espaços sociais. Então nós não precisamos aqui estabelecer as leis segregacionistas, que havia no Jim Crow americano. Por si só, os espaços eles foram sendo ocupados de forma diferenciada. Eu já começo a arrumar aqui então para falar um pouco sobre o sistema de justiça criminal, que na estética da escravidão, talvez seja o nosso moderno Pelourim. As varas criminais brasileiras talvez sejam os nossos locais de açoites da população negra. Os nossos presídios talvez sejam a melhor representação dos navios tumbeiros de outrora. Eu trago aqui alguns dados para reforçar essa narrativa de que o sistema de justiça criminal ele é o nosso novo Pelourinho. Vamos a eles. De cada 100 vítimas de homicídio, 71 são negras. De 2005 a 2015, um dado que é muito mais grave em relação às mulheres, como bem disse a Gisane, mas o quadro geral é o seguinte: 2005 a 2015, houve um aumento de 18,2% na taxa de homicídios de negros e uma redução de 12,2% de não negros. Aqui está contabilizado homens e mulheres. Letalidade policial: 76,2% das vítimas das intervenções policiais que resultam em morte são vítimas negras. 2/3 da população carcerária é formada por negros e pardos. Eu vou passar aqui um pouquinho, deve ser por aqui. Eu aponto isso aqui. Acho que vamos lá. Bom, eu vou. O Mário vai clicar ali, tá certo. Então nós temos aí um morador negro, 3 pontinhos a tira. Aqui está a capa do jornal A Hora, do Rio de Janeiro. Algumas questões eu vi. Essa aqui é uma fala da esposa do motorista que foi morto, do homem negro morto. Eu vi o quartel, estava protegida. É morador, amor, corre. Me abaixei com o menino, moço, socorre meu esposo. Eles ficaram de deboche. Meu coração sangra. Por que o quartel fez isso? A explicação está lá, né? Alguém gritou, é um morador, mas é um morador negro, então atira. Essas coincidências elas têm se ocorrido reiteradamente no Rio de Janeiro. É alguém que transporta uma furadeira, alguém que está com um guarda-chuva, mas o que há em comum entre essas pessoas é a cor da pele. O
negro é suspeito. Eu vou levantar aqui até para fazer alguns comentários, para a gente entender o quão grave é essa estética da escravidão no sistema de justiça criminal. Aqui nós temos uma argumentação polêmica. Essa aqui é uma chamada do site Conjur. Juíza de vara criminal diz que réu não parece bandido por ser branco. Aí ela anota lá, vale anotar que o réu não possui o estereótipo padrão de bandido. Possui pele, olhos e cabelos claros, não estando sujeito a ser facilmente confundido. Nós pegarmos isso aqui, eu particularmente acho que uma pessoa dessas, uma magistrada dessas, não poderia mais julgar. Porque se nós formos pegar um pouquinho Freud lá, o engano, o ato falho, isso aqui abre, descortina uma incapacidade para desempenhar um cargo tão nobre, que é o da magistratura. Mas se há algo positivo nisso, é que ela deixa claro que no Brasil o bandido é negro, e o não negro talvez não seja o bandido. Vamos abordar os negros. É um documento produzido pela Polícia Militar de São Paulo, cidade de Campinas, diz o seguinte: sem prejuízo do atendimento de ocorrências no período de dezembro de 2012 a 21 de janeiro de 2013, focando em abordagens a transeuntes e em veículos em atitude suspeita, especialmente indivíduos de cor parda e negra, com idade aparentemente de 12 a 25 anos, os quais estão sempre em grupo de 3 a 5 indivíduos na prática de roubo à residência daquela localidade. Então, se há algo positivo nisso, pelo menos a PM de São Paulo, e não só a PM de São Paulo, ela institucionalmente considera o estereótipo do criminoso uma pessoa negra. As duas dimensões do negro. Eu escutei um debate com o movimento negro, foi aqui em Porto Alegre, pela primeira vez. Foi uma mãe, uma senhora dizendo que o filho era adolescente e ela tinha que ensinar o filho como se portar diante da polícia. Mãe, estou saindo, não esquece o casaco. Mãe, estou saindo. E aí veio uma série de recomendações para o menino negro. Não esquece o casaco, não use nada que cubra seu rosto, não faça movimentos bruscos. Se for abordado por um policial, responda em voz baixa. Deixe suas mãos sempre à vista. Não dê motivo para que ele atire. Há um livro que é Peles Negras, Máscaras Brancas, de um psicanalista martinicano, Frantz Fanon, e ele aborda muito bem essa questão, que o negro tem que ter duas vidas. A primeira entre os negros e a segunda quando ele vai para o mundo negro. Ele chega a abordar até questões psicanalíticas que não foram objeto, algumas psicopatologias que não foram trabalhadas por Freud, que desconsiderava a questão racial, então ele vai um pouquinho mais além. Mas é importante trazer esse debate do Fanon para linkar com essa charge aqui, que hoje o jovem negro, principalmente morador de periferia, ele tem que saber se comportar diante de uma abordagem policial, coisa que o jovem negro não passa, talvez não seja nunca objeto de debate dentro da casa dele. O exército acaba de matar uma família negra. Se puder dar uma clicadinha, eu acho que ele vai, não sei se ele vai passar o vídeo. Se não passar, não tem. Não pode. Então não precisa, ele não vai passar. Mas era para passar o vídeo aqui. Acho que vai agora. Eu não sei se vai ter áudio. Já era, pô, mataram família, cara. Olha o que o cara tá dando aqui. Aqui, ó. Pegar de cara errado, então já foram, cara. O Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, que era músico e Já era, mano.
família, cara. Aí, aqui o cara fazendo aqui. Aqui, ó. Pegaram os caras errados, os dois já foram, cara. O Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, que era músico e segurança, ele estava se dirigindo para uma festa, um chá de bebê em Éden, em São João de Meriti, da Baixada Fluminense, com a família no carro. Quando o veículo foi metralhado por militares, né, levou 80 tiros, a mulher dele, que sobreviveu, disse que tentou pedir socorro junto aos militares, mas que teria sido tratado com deboche. Eu comecei a botar a mão na cabeça. Moço, socorre meu esposo. Eles não fizeram nada. Eles ficaram de deboche. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui, meu amigo. Meu Deus, eu perdi meu melhor amigo, gente. Eu tô com ele há 27 anos. Ainda ferido, né, ele pensou na sobrevivência da família e pediu que a mulher com o filho de 7 anos, que também estava no banco de trás, que saíssem do carro. Eles chegaram a buscar abrigo numa residência próxima que estava com a porta aberta. E logo depois ela retornou para tentar ainda socorrer o marido, mas não foi mais possível, já tinha falecido. Ah, o exército acaba de matar a família agora. Estava no carro com o Evaldo, o sogro dele, padrasto da mulher, que tinha pedido uma carona. No banco de trás vinham a mulher do Evaldo, o filho do casal de 7 anos e uma amiga da mulher dele, que também ia para o chá de bebê na Baixada Fluminense com eles. Mas para ilustrar realmente o impacto de uma ação policial, eu diria, o fascismo brasileiro tem a forma, né, de exterminar as pessoas negras. Tem um trecho muito importante que é de um procurador da República, o Marlon Alberto Weichart. Ele diz o seguinte: a análise combinada de dados sobre vítimas de homicídios, de mortos em intervenções da polícia e da população carcerária, revela que essa população negra e jovem é desproporcionalmente quem mais morre violentamente e é presa, em padrões tão elevados que suscitam indícios de existência. O único ponto que eu discordo, ele fala em existência velada, não é escancarada, existência velada de uma política de perseguição e segregação. E aqui eu vou, antes de avançar na criminalização da cultura, nós temos algo muito perverso acontecendo em relação à população negra, essa taxa de letalidade de pessoas negras. Porque o Brasil, ele tem, de cada 10 homicídios, 2 a polícia aponta o suposto homicida. A nossa taxa de esclarecimento, em média, de 20%. Então, todo dia nós escutamos, e o Mário escuta muito isso, no Tribunal do Júri também, que o Brasil tem impunidade, porque não se condena ninguém, porque as leis são frágeis, esse movimento da bandidolatria, que falam mal de defensores, que falam mal de advogados. Mas tem um detalhe nesse grande ciclo perverso, porque as pessoas que esses movimentos de lei e ordem encarceram são justamente pessoas negras, maciçamente pessoas negras. Quem são as pessoas que são mortas em homicídios substancialmente? Pessoas negras. E aí eu pergunto, será que esses atores aí que bradam por mais punição realmente estão interessados em descobrir a autoria daqueles que matam as pessoas negras? Porque são as pessoas negras justamente que eles enfiam dentro dos nossos estabelecimentos prisionais. Será que estão realmente interessados? Porque eu trabalho em vara do júri, e se morrer um negro de periferia, às vezes a polícia não vai nem no local do crime. Eu fiz um júri quinta-feira agora, a polícia não foi no local do crime. É o perfil dessa vítima: jovem e negro.
E aí se utiliza o não esclarecimento da morte do jovem negro, né, para aprisionar mais negro. Esse é o grande ciclo perverso. Nós estamos com um novo capítulo, que em verdade não é tão novo, que é a criminalização da cultura. Isso aqui é um trecho de uma obra, já tem uns 10 anos, chamada Tamborzão, porque quando o funk começa a tomar corpo no Rio de Janeiro, já acontece o primeiro movimento para criminalizá-lo, e naquela época era por apologia, né, ao crime. Um movimento lá que, acho que liderado pelo Nilo Batista, impetram vários habeas corpus, né, e eles recuam um pouco. Mas nessa obra, então, ele descreve como se deu a criminalização do funk, né, principalmente dos proibidões, que eram aqueles funk que ovacionavam feitos de alguns criminosos de determinados espaços sociais. Mas essa obra, o Nilo Batista diz o seguinte: a perseguição, que não é uma novidade, né, a criminalização da cultura negra, a perseguição aos batuques que vinham das senzalas, a capoeira, ao machixe, ao samba, entre outros, fez parte da formação da nossa sociedade, profundamente opressiva com os de baixo. Um exemplo importante dessa perseguição ocorreu quando Pixinguinha e os 8 batutas, grupo de músicos jovens, eles vão para uma excursão na Europa e em 22 ocorre quase que uma revolta, porque um grupo de músicos negros é convidado a excursionar pela Europa. Mais recentemente, que não pôde tocar no baile da gaiola que ocorreria na Arena do Grêmio, houve a prisão do DJ Renan, e aqui demonstra, volto a assistir, o mundo branco do mundo negro, porque é uma incompreensão muito grande. Tu escolhe determinado espaço territorial para criminalizar, aí o cara vai tocar um baile lá, ele óbvio que ele vai se relacionar com as pessoas que foram escolhidas para serem criminalizadas. E aí tem lá, a denúncia é a seguinte: o denunciado Renan exercia a função de atividade de olheiro, mais ou menos assim. Ele avisava a movimentação dos policiais no baile funk. Meus amigos, se não avisar que a polícia está chegando, né, não é só o motorista que morre. Morre muito mais gente. Aí o juiz de primeiro grau absolveu. E no tribunal, o Renan foi condenado a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Até que ele foi, alguns trechos eu acabei... Renan não foi citado nas declarações prestadas pelos policiais da UPP. Interrogado, Renan respondeu que não seria a verdadeira acusação, que em síntese ele já disse que tem dinheiro, que não precisa se envolver com tráfico de drogas, que ele fazia 15 bailes por semana. Inclusive ia tocar na Arena do Grêmio, para a elite porto-alegrense lá curtir um funk. Ponto importante, acho que de fundamental aqui, não coloquei o trecho aqui, mas o que foi utilizado pelo desembargador que fez a relatoria é a palavra de um adolescente em sede policial, que diz exatamente isso. O Renan avisava da chegada da polícia. Imagina um baile com 25 mil pessoas, né, o caveirão chegando, né, uma população que já foi elegida como inimiga da sua polícia, dentro dessa estrutura de urbanismo militar. E essa escolha que o Brasil fez de urbanismo militar, de escolher determinados espaços públicos para militarizar, né, isso, fazendo um pequeno parênteses, é extremamente grave. Não sei se alguns viram, mas eu vi uma cena há poucos dias, que é uma mãe negra, né, uma criancinha negra, indo para a escola, e a mochilinha da criança sendo revistada. Ou seja, está lá no Código de Processo Penal que para fazer busca pessoal tem que ter fundada a suspeita. E que porra de fundada a suspeita tem na mochila da criancinha? Ou seja, isso é exceção. Isso é um espaço de exceção. E algumas vezes na história da humanidade, essa exceção foi levada para um campo. Atualmente a exceção foi levada para uma vila, um morro. Isso precisa da nossa compreensão
da nossa empatia, porque isso é grave. No Brasil Branco aqui, acho que deve ser de Twitter, Vamos para a Gaiola, uma música feita na periferia e para a periferia. Tocou no Lollapalooza, um dos eventos mais caros do país. A Gaiola fechado, o DJ preso, rico, curtindo o produto do pobre. Estou surpreso, nem um pouco. O futuro da cultura negra, que também é o Nilo Batista diz o seguinte: sempre que o poder punitivo colocou o sistema penal na posição de tutor das manifestações artísticas, o resultado foi um processo escandaloso que, passado algum tempo, envergonhava a justiça. Nós temos inúmeros casos na história da humanidade de artistas que foram criminalizados. Talvez daqui 30 anos a justiça vai se envergonhar do que fez com o DJ Renan, que se encontra preso ainda. Um projeto para a população negra. E aqui nós, a charge diz o seguinte, diz aí: fui movido por medo, surpresa ou violenta emoção. Quem precisa de autorresistência com esse pacote do Moro? Está aí, só não está andando mais rápido por causa da reforma da Previdência, mas elegemos, nós enquanto sociedade, elegemos um presidente que sequer hoje disfarça o que o procurador da República fala em perseguição velada, apresenta projeto de alteração legislativa para legitimar esse genocídio da população negra, para legitimar aquela prática dos 80 tiros, e nada acontece por acaso, porque o ex-presidente Michel Temer, 2015, se não estou equivocado, 2016, o que ele faz? Tira da justiça comum os crimes dolosos contra a vida praticados por quem? Pelos militares federais, e passa para a justiça militar da União. Ou seja, agora eles vão falar, vai lá o general e diz que foi um incidente. Parece que hoje o presidente deu uma declaração dizendo que o exército não matou. Aí o circo está armado. Também. Vamos passar. Eu vou encerrar e talvez depois a gente converse nas perguntas, mas eles não gostam de poesia. E quando eu digo que o espaço acadêmico é um espaço para a gente manter um nível de sanidade mental, para discutir determinados temas, acho que ainda é espaço para a gente fazer um debate que seja marcado, talvez, pela poesia. E aqui eu trago, a doutora Alessandra Aquiles está aqui, e conhece o nosso amigo poeta lá da Boca do Monte, Carlos Omar Vilela Gomes, que diz o seguinte: quando o futuro florescer pelas palavras dos que penaram sob a mira dos canhões, será um mundo a reagir na nova lavra, ceifando as armas com o fio dos corações. Quando a ternura nunca mais morrer de fome, nem as ideias sufocarem de opressão, um novo mundo brotará de cada homem, que semear grão após grão. Então, fiz um panorama aqui bastante genérico sobre esse cenário que permite que uma guarnição do exército dispare 80 tiros contra uma família dentro de um veículo. Isso não pode ser relativizado. Isso é o pelotão de fuzilamento do fascismo brasileiro. Eu disse hoje à tarde, estava na Justiça Militar, e dizia para o juiz, e eu tive, num período da minha vida, eu fui capitão da Brigada Militar. E eu dizia, olha, se eu lá, comandando meu pelotão, dissesse, vamos matar, vamos bater, os caras vão matar e vão bater. E eu era lá um capitão. Agora imagine se um presidente da República fala isso, se um ministro fala isso, se um comandante do exército, seja
de forma simbólica, por intermédio de um projeto de lei, seja num debate eleitoral. Porque o discurso do bandido bom, bandido morto, é o discurso do bandido bom, não é bandido morto. É o bandido negro morto, porque os dados estão aí. Então, por hora, agradeço a atenção. Depois de mais essa fala que nos escancara algumas verdades e nos faz ter essa reflexão, realmente um privilégio poder ouvir dois colegas desse gabarito, desse nível. E eu só fiquei com uma reflexão que eu li antes de abrir para as perguntas, já pensando na formulação delas, li em algum lugar, talvez em alguma rede social. Será que revistariam a mochila da Valentina no Anchieta ou no Farroupilha? Ou será que metralhariam? Ou o que aconteceria se dessem um tiro na Jeep Renegade com a família Branca no Leblon, com o Enzo e com a Valentina dentro do carro? Eu lembrei de um caso há muitos anos atrás, que aconteceu em São Leopoldo, até de uma pessoa que eu conhecia, do nível de mobilização que acontece quando, muito excepcionalmente, uma pessoa branca de classe média é vítima de uma violência policial. Aquele caso do Tomás Engel, do tenista em São Leopoldo, nível de repercussão. E aí, se a gente comparar com o tipo de reação social que há quando são vidas negras, especialmente quando são vidas negras da periferia. Então, a importância da gente conseguir fazer essa reflexão, fazer a busca dessa reflexão crítica e entender que não adianta nesse momento de tensionamento, especialmente nós que somos comprometidos com a defesa dos direitos humanos, nós temos lado. E esse lado tem que ser manifestado. Então, parabéns pela forma, pela veemência, pela clareza com que nos fizeram pensar, não só juridicamente, mas também fazendo um raciocínio, até mesmo de forma filosófica e com toda essa situação histórica. E abro, então, para os debates, para as perguntas. Imagino que devam estar cheio de vontade de ter a oportunidade de fazer a pergunta para os dois brilhantes debatedores. Fala, Juliana. Tá ruim de enxergar aqui, tá? Porque tá com a luz bem na cara. Vou pedir para alguém falar, levantar, enfim. Quem quer fazer as perguntas. Vamos lá, galera. Se soltem, é a chance, é a oportunidade. Vai. Obrigada pela pergunta. A gente tem que fazer um esclarecimento antes de responder a pergunta. Tá. Ela perguntou se essa estética, a valorização da estética negra, ela é positiva ou negativa.
eu vou tentar aqui, então, reproduzir a pergunta, a gente vai antes, me corrija se estiver equivocado. Acho que a pergunta é no sentido se a afirmação, né, de quando se elogia a beleza de uma mulher negra. Deu certo lá, então. Boa noite. Anteriormente, tu tinha falado que a mulher negra ela precisa estar se autoafirmando sempre. E eu queria te perguntar se essa autoafirmação ela é positiva ou negativa, não no sentido de se autoafirmar, mas no sentido de mostrar para outros, né, o quanto isso é bom, tal. Porque eu tinha falado anteriormente que agora atualmente está passando um reality show que uma mulher elogiou uma mulher negra e falou, ela é uma negra muito bonita. E ela foi criticada, ela falou, não, ela não é uma negra muito bonita, ela é uma mulher muito bonita. Como se fosse um ponto negativo ela dizer que ela é uma negra muito bonita. Tá. Essa afirmação, né, de para elogiar uma mulher negra eu ter que colocar na frente que ela é negra, bonita, já te distancia do padrão de beleza, né? Eu parto como eu disse anteriormente, de um padrão estético que é branco, que é do cabelo liso, do cabelo claro, um padrão meio universal, certo? E quando eu elogio uma mulher negra, afirmando que ela, antes de qualquer coisa, que ela é negra, eu estou dizendo que ela não está dentro desses padrões e que, apesar dela não estar dentro desses padrões, ela é bonita. Tu entende? Por isso que dentro do movimento negro é ofensivo tu elogiar alguém dizendo que... Por que eu não sou uma pessoa bonita? Certo? Porque quando tu coloca a raça na frente, tu está querendo dizer que existe um padrão e que aquele ali é diferente dos demais. Certo? Existe um padrão e o padrão de beleza é este. Tu é exótica, tu é diferente... Tu é fora desse padrão, mas fora deste padrão tu é bonita. Então, a afirmação das características negras, ela não vem no sentido de não poder elogiar uma mulher negra, mas de valorizar a estética independentemente do padrão branco, europeu. De haver um padrão de beleza que seja... que abarque a beleza negra e não seja colocado como diferente. Eu acho que é nesse sentido que a gente deve perceber esses elogios, certo? Por isso que não dá para tu elogiar uma mulher negra bonita. Ela é uma mulher bonita. Por que eu tenho que botar na frente a característica negra? Dentro das mulheres negras que não se esperam que sejam bonitas, porque não tem o padrão de beleza, tu é bonita. E, normalmente, o elogio vem junto de porque tu tem os traços finos, porque tu, né, tem alma branca, porque tu não tem a pele tão escura. Então, na verdade, esse elogio ele acaba desvalorizando as características negras, certo? Por isso que é ofensivo. Boa noite, meu nome é Pedro. Só quero fazer uma colocação, é que eu acho que a questão que ela falou, a colega, foi meio que parecida com o que aconteceu no STF, eu acho que há uns 2 anos atrás, que o ministro Barroso fez um elogio até mais, para o Joaquim Barbosa, falou que ele era um negro de naipe, ou um negro diferenciado, e no outro dia ele voltou atrás, ele se arrependeu, até ficou emocionado e chorou. Acho que é mais ou menos isso. A forma que ele usou a palavra negro meio que diferenciou ele dos demais, né? Quer dizer que ele era um negro importante, tu não é que nem aqueles outros lá, tu se destacou, tu é diferente, tu é melhor que eles, vem pra cá. Sim, quando tu põe a raça na frente, tu tá tanto mostrando que aquele ali não é o padrão, né, Perfeito. Para um negro, como dentre aqueles que não são padrão, tu te destaca. Essa é a perversidade do elogio quando vem com um adjetivo racial na frente, né? É mostrar que não pertence, não, é diferente, mas que sendo diferente, olha, até aí, que tu te encaixa bem. Certo. Mais ou menos isso. Obrigado. Enquanto
enquanto não vem perguntas de lá, eu acho que tem uma questão também que é a linguagem. Salvo equívoco, nos Estados Unidos, há 3 palavras, né? Nigger, colored, black. Nigger, entre negros, né? Até num tom irônico. Colored é o termo mais discriminatório. Né? E black, né? Seria um diálogo interracial. Seria, e no Brasil nós não temos, né? Talvez fruto dessa questão de acharmos que vivemos dentro de uma democracia racial. Né? Vou perguntar eu, então. Eu sou, só para me apresentar, eu sou defensora pública também, né? Meu nome é Alessandra. E eu tenho uma pergunta que eu queria fazer há muito tempo para a ti, Giza, então vou aproveitar a oportunidade, que eu acho que é interessante. Se der tempo, até também tenho perguntas para o Andrei. Mas é porque, algum tempo atrás, nós fizemos parte, assim, eu fiz parte de um grupo de pessoas que quis muito colocar as cotas raciais, né, e cotas para indígenas dentro do concurso para a Defensoria Pública, né, para defensor público e defensora pública. E nós conseguimos colocar, enfim, foi uma vitória, digamos, dentro da nossa instituição, que na época tinha 3 pessoas negras, né, em todo o quadro, e que são mais de 400 defensores públicos, né, no Rio Grande do Sul, e, portanto, a gente tem menos de 1% de pessoas negras ocupando esse cargo. E eu queria saber, assim, na época eu fiquei muito preocupada em como seria esse ingresso para a pessoa negra que ia entrar. Então, tu, por exemplo, quando tu entraste, tu disseste, eu estou indo lá para São Gabriel. Isso me deixou bem apreensiva, porque eu sou daquela região. Né? Sou nascida em Alegrete, criada em Livramento. Sei bem do preconceito racial que existe naquela região específica do nosso estado. Do machismo imperante também. E eu queria muito saber como é que foi a experiência de uma mulher negra, defensora pública, nessa região. O que tu sentiste? O que aconteceu quando tu entraste na defensoria? Eu acho que isso é uma experiência muito relevante, até porque tu tens um traço diferencial, que é o fato de tu não pertencer a uma classe empobrecida, né? Vai entrar numa classe social privilegiada, que é essa que tem esse status jurídico, né? As carreiras jurídicas em geral. Então, isso fez diferença? Essa é a minha pergunta. Obrigada pela pergunta. Sim, eu entrei no último concurso da Defensoria Pública, foi o primeiro concurso de defensores que teve cotas para negros. Era 20% das vagas dedicadas aos cotistas. No meu ingresso, teve, claro, a autodeclaração, né, e no momento do ingresso, a Defensoria constituiu uma banca, né, para análise dessa autodeclaração, que foi composta por defensores e chamaram pessoas do movimento negro também. Eu não me recordo quantos defensores passaram, agora não me ocorre, mas desses, enfim, milhares de inscritos, apenas 2 defensores, hoje defensores, se autodeclararam negros, passaram no concurso. No universo de muitos, de milhares, apenas 2 conseguiram a aprovação no concurso. E hoje eu ingressei, sou a única mulher negra na Defensoria Pública, certo? E é um desafio, né, Alessandra? Eu, antes de entrar na Defensoria, eu era analista no Tribunal de Justiça, aqui de Porto Alegre. Eu tenho um histórico de vida diferente da maior parte dos negros, né? Eu tive a oportunidade de estudar nos melhores colégios de Porto Alegre, que é o Colégio Militar. Eu me formei na URGS, na época considerada a melhor faculdade de Direito do país, uma época que nem tinha cotas, né? A implementação das cotas foi posterior, né? Me formei na URGS, consegui aprovação no Tribunal de Justiça, então eu já tinha algumas barreiras quebradas, certo?
Então, dentro do Tribunal de Justiça, eu sempre estive num ambiente que não era em que eu era a única pessoa negra, né? Então, dentro da defensoria e dentro do sistema de justiça, mais do mesmo, na verdade, né? Nada de diferente. A exclusão, né? A solidão de estar num lugar sem iguais permaneceu a mesma, né? Com a diferença de ter o status do cargo, né? Que isso pesa bastante numa cidade do interior. Vou te dizer, fui muito bem recepcionada, né? No Brasil, a gente não, é difícil da gente ter uma discriminação escancarada, né? A discriminação ela é velada. Ninguém vai te impedir de entrar em algum lugar. Ninguém vai te ofender. Quando casos assim acontecem, eles vão parar na mídia e ganham repercussão. O nosso mito de democracia racial, ele faz com que o racismo seja muito sutil, né? Muitas vezes velado, né? Então, de diferente do que eu já vivi a minha vida toda, muito pouco no sistema de justiça lá no interior. Mas ainda enfrentando, né, e abrindo espaço para os 500 anos, né, de mulheres que vêm né, junto comigo, enfim, e que eu tenho a honra de abrir caminho através da representatividade. Posso fazer uma provocação aqui para o Andrei? Pegando esse gancho do racismo velado, aonde a gente pode enxergar, se há algum lugar em que se possa visualizar o racismo no seu viés mais explícito? Parece que é no processo de criminalização, né? Até essa questão do racismo velado, ele ocorre quando tu tem determinado status, determinado poder aquisitivo. Agora, vai para aquela relação onde tu tem uma instituição que faz a separação de classe, ali a coisa é escancarada. Ali o capitão lá de Campinas, ele coloca para bordar negro. Agora, quando eu vou levar meu carro na concessionária, o cara faz a seguinte pergunta: esse carro é teu? Eu jamais perguntaria para um proprietário branco. Sala de audiência. Eu trabalhei em comunidades, comarcas fortemente marcadas com comunidades germânicas. E eu achava legal quando não ia de terno e gravata, porque geralmente tinha uma sessão de reconhecimento. E, não raras vezes, o acusado era negro, né? E a vítima sempre ficava na dúvida se era eu ou era o acusado, né? Então, é um racismo velado, né, que acontece. Mas agora, esse explícito, né, é no sistema de justiça criminal. Essa ausência de entender o ser negro, né? Até eu havia notado aqui uma frase do Frantz Fanon, que ele tenta explicar um pouco o que nós, enquanto sociedade, fazemos para a população negra, e ele diz o seguinte, mais ou menos: o castigo que nós merecemos, né, só pode ser desviado se negarmos a responsabilidade do crime. Ou seja, o castigo que nós merecemos, o dever de fazer reparação por 300 e tantos anos de escravidão, ele só pode ser negado se nós projetarmos a culpa no outro, no negro. E como é que nós projetamos modernamente a culpa no negro? Nós tratamos ele como criminoso. E aí os meus atos que deveriam ser de reparação são de criminalização. São atos que representam uma legítima defesa da sociedade contra aquela população que foi elegida como inimigo.
aqui temos mais uma pergunta. Boa noite, colegas, palestrantes. Gostaria de agradecer pelas palestras. Gostei muito das duas, cada uma por seus motivos. Sobre a palestra da Gisane, né, eu fiquei pensando num filme que eu vi recentemente, que é O Infiltrado na Clã. Tem algumas partes ali que realmente o racismo é muito exposto por alguns personagens que são lá da seita, da clã. E ali eu fiquei pensando agora, durante a palestra, que o que eles expõem, o ideal deles, existe, infelizmente, no interior de muitas pessoas no Brasil. E eu fiquei pensando também que desde aquela época, que seria nos anos 60 ou 70, se não me engano, no filme, para cá, nós tivemos uma evolução enorme na tecnologia, em ciência, que é praticamente a mesma coisa, né? Tivemos uma evolução nesse campo, enquanto no campo da discriminação racial, em alguns lugares, parece que piorou. E isso eu penso como negativo, uma vez que você fala que é polêmico o tema das palestras de discriminação racial, quando não deveria ser debatido para ter uma consciência. E é muito triste ver que parece que está regredindo em alguns momentos, em alguns lugares, ao invés de progredir, né? E por isso que eu acho que foi muito importante a palestra, em alguns pontos, e por isso eu gostaria de agradecer por tudo. Tá? Muito obrigado. Obrigada pelo elogio, né? Mas falou de um filme, Infiltrados na Clã, eu ainda não assisti, mas já ouvi algumas críticas, inclusive de que ele tenta não ser racista e acaba parecendo racista em alguns aspectos. E aí eu me lembrei do seriado, aquele da Netflix, Coisa Linda, que se propôs, né, a debater o feminismo e o racismo. Estava sendo bastante divulgado, eu assisti esses tempos, na semana passada, e debatendo, né, com amigas sobre os temas ali levantados, e existe um diálogo que é bem emblemático, que inclusive é uma das partes do seriado que foi divulgada como para chamar a assistir o seriado, que é o diálogo entre... eu não lembro o nome das personagens agora, mas é a Maria Casadeval com a Paty de Jesus, né, que é a negra da série. Em que a Maria Casadeval olha para ela e fala, né, elas estão ali lutando por trabalho, enfim, e ela fala para a personagem negra que ela estava tentando lutar por poder trabalhar, que ela estava longe do filho dela. E aí a personagem negra olha para ela e escancara para ela a diferença, né, entre a luta por trabalho das mulheres negras e das mulheres brancas. E ela diz: eu estou lutando para sobreviver. Eu saio de casa, eu pego 1 hora de transporte público. Eu trabalho de sol a sol para ganhar uma miséria, volto mais 1 hora, fico longe da minha família, da minha filha, nesse período todo, e não consigo nem prover o mínimo, né, do necessário para sustentar. É um seriado que traz ao debate a questão do racismo. Mas eu não sei se alguém já assistiu, eu assisti o seriado, e a personagem negra, ela continua confinada no mesmo local de estereotipado das pessoas negras. Ela é analfabeta, empregada, que consegue uma ascensão social ali por ter salvado a vida da personagem branca, né? Então é quase um favor assim que ela recebe.
E dentro do seriado também tem a questão da mestiçagem, né, do mito da democracia racial, que remete lá ao tempo da escravidão, em que essa mesma personagem negra, ela se relaciona... vou dar um spoiler, gente. Se relaciona com um personagem branco, eles têm uma filha, né? E aí a gente pensa, ele era o filho da dona da casa, né? E aí ela tá lá, teve a filha e achou que eles iam ter um relacionamento, né, que era amor, enfim. Quando, na verdade, essa relação idealizada, ela é fruto de assédio, né? Da mesma forma como acontecia na época da escravidão, a gente sabe, as mulheres negras confinadas ainda nos papéis de doméstica continuam sofrendo assédio por parte dos patrões, né? Então, é um tema que precisa vir à tona, mas que está vindo à tona, mas ainda vem à tona de uma forma muitas vezes distorcida, né? Então, a gente tem que tomar cuidado até nisso, do que tipo de mensagem que a gente está querendo passar, e se aqueles que estão produzindo essas mensagens em tese antirracista estão realmente atentos ao que é a perversidade do que é a discriminação racial. Temos mais uma pergunta? Boa noite. A minha pergunta vai para o Andrei, doutor Andrei. Gostei bastante da tua fala também, da Gisane, também acho que se complementou. Mas eu queria botar uma questão em pauta, a seguinte, tá? A polícia, ela desenvolve um papel fundamental na sociedade, tá? Ela combate, no meu ver, eu não tenho muito experiência para falar, mas como estudante de direito, aquilo que a gente vê, enfim, né, estuda. A polícia, ela combate bem no ponto onde o Estado ele se torna omisso, que é onde surge a violência. A violência, ela se alimenta da omissão do Estado. E na vida prática, a vida do policial não é fácil, né? A gente tem que, nem tu falaste, a faculdade é um ambiente onde a gente tem que aprender a debater, escutar, olha, isso eu concordo, não concordo, discordo. A questão de fiscalizar a mochila de uma criança, infelizmente, eles botam arma na fralda da criança, sabe? Então, assim, a atitude do policial, ele vai se moldando conforme a sociedade vai indo. Todo dia existe uma nova estratégia, eu vejo até nos aeroportos, também tem uns episódios ali dos aeroportos, que o pessoal que trabalha no narcotráfico, todo dia tem uma estratégia diferente para poder achar droga, toda vez. E na polícia também não é diferente, né? Todo dia tem uma estratégia nova. Com relação à morte dos negros, inclusive eu não sabia esses dados, né? Eu fiquei bem apavorada, né, com relação a esses dados. Mas será que é justo criminalizar a polícia por isso? Eu fico pensando onde é que está o papel do Estado, né? É como se o Estado estivesse falhando e a polícia lidando com essa falha. Será que nem tu falaste, um governo que impulsiona a violência, que faz toda uma apologia, até com relação às armas, será que ele não está errando muito mais do que a polícia que está ali executando uma ordem? Na época da Alemanha, lá, né, de Hitler, depois assistindo o filme lá do Tribunal de Nuremberg, né, ele dizia, eu só fazia o que estava na lei. Eu executava as pessoas conforme a lei. Eu cumpria a lei, né? Então, assim, eu acho que tem que ter um debate muito forte. O policial ele tem que pensar até onde ele pode ir. Houve um homicídio em que o policial não foi lá investigar.
é que, infelizmente, tem lugares que é complicado. Realmente, e o policial ele corre, ele não é bem remunerado, ele corre riscos. Então, a gente tem que também entender a situação do policial. Essa questão dos 80 tiros, eu acho que a gente não pode generalizar. Com certeza foi absurdo, 80 tiros, né? É um absurdo, né? Mas o governo está forjando isso daí, está forjando essa violência, e eu acho que vai acabar. E isso não vai ser o primeiro, vai aumentar aquelas estatísticas dos negros, né? E aí eu pergunto, depois de toda essa explanação, Andrei, onde tu acha que o governo está falhando? Porque será que quando eu faço apologia a armas e esqueço a educação, a política social, a consciência, onde eu não faço políticas que conscientizam a discriminação racial, de fazer com que pessoas que não tenham acesso à educação, que consigam ser inseridas e diminuir a violência, será que eu não sou mais culpado do que qualquer ato de um policial que está ali em ação? Tu fizeste várias perguntas, mas eu vou começar pela mochila da criança. Qual é a polícia que nós queremos? Há poucos dias eu fiquei cuidando, fiquei acompanhando até o julgamento no Tribunal de Justiça, porque a mulher havia sido condenada, uma mulher negra, havia sido condenada no 1º grau. E a cena é a seguinte: os policiais invadem a casa dela, a violação de domicílio, até aí nenhuma novidade, mas os policiais submetem ela a inúmeros agachamentos na sala de casa, perante as filhas, até que a droga fosse expelida do canal anal. Bom, os criminosos usam artifícios. Quando a mulher vai visitar o seu marido no presídio, todo mundo sabe, muitas vezes a mulher cede o seu corpo para poder transportar droga para além dos muros do presídio. Mas será que realmente é sensato submeter aquelas mulheres, que, aliás, é totalmente desconsiderado quando a mulher é apanhada com droga no canal vaginal ou no interior do seu ânus, é totalmente desconsiderado. As mesmas razões que levaram à edificação da Lei Maria da Penha, que é a mulher sofrendo uma opressão, a mulher sofrendo uma violência de gênero, o sistema de justiça criminal desconsidera totalmente. Eu peguei um acordo esses tempos, onde os desembargadores dizem o seguinte, que ela disse que ela estava sendo ameaçada pelo companheiro para levar droga para dentro do presídio. E aí não, porque o acordo não diz isso. Ela deveria procurar a autoridade policial para denunciar essa ameaça. Mas será que não tem ideia o que aconteceria com a mulher se ela denuncia o companheiro que está preso, que obrigou ela a levar droga no presídio? Ela está morta. E aí voltamos à questão da mochila e qual a polícia nós queremos. Nós queremos uma polícia que baixa o nível, que viola a fundada suspeita do Código de Processo Penal e vai revistar todas as mochilas das criancinhas para prender uma pistola, para prender meia dúzia de peteca de cocaína, ou nós queremos uma polícia que atue, por exemplo, com inteligência policial? Será que o policial mesmo quer ficar botando a mão dentro das cuecas do cara que ele aborda? Será que o policial quer? E aí, claro, tem um debate um pouquinho, falaste aí que